Hello, friend. Oi, amigo. Oi, amiga. Bem-vindo a essa lição da Welch Inglês Técnico. Essa é a lição sobre os números ordinais, ordinal numbers. E nessa lição nós vamos aprender várias coisas, não só quais são os números ordinais, como falamos e pronunciamos, mas como usamos também, tá? Lembra que este vídeo é o vídeo que contém a matéria com o português, para ter as explicações, as dicas, as pronúncias, mas também tem outra versão que é só em inglês. Então, o que vamos aprender nessa lição? 4 coisas. Nós vamos começar com os usos comuns dos números ordinais em inglês. Aí vamos aprender os números ordinais mesmos. Vamos ver os números compostos e como formamos os ordinais dos números compostos. E finalmente vamos terminar com algumas dicas para nos ajudar a lembrar como falamos, como formamos esses números em inglês. Tá, então vamos começar? Vamos lá? Vamos ver essa mesma lista de assuntos em inglês. Vamos começar com the ways we use ordinal numbers. The ways we use. As maneiras como usamos, os jeitos como usamos os números ordinais. The ordinal numbers são os números mesmos. Aí nós vamos ver compound ordinal numbers. Compound ordinal numbers. E vamos ver tips about ordinal numbers. Some tips, algumas dicas para nos ajudar a lembrar, tá? Tips. Vamos começar então essa lição falando dos usos comuns de ordinais em inglês. Vamos falar desse primeiro uso de ordinais em inglês. Então, ordinais em inglês, como em português, são usados para falar da ordem das coisas. Essas coisas podem ser objetos ou pessoas. Como, por exemplo, quando temos uma fila no banco para usar o caixa eletrônico, em inglês ATM, Automated Teller Machine, ATM. Então nós temos sempre uma fila. E a fila tem alguém na frente e alguém no final da fila. Em inglês, fila, line, L-I-N-E, line. Ou, caso você esteja na Inglaterra, não é line, é queue, Q-U-E-U-E, mas nós vamos ao line, o americano. E então usamos os ordinais para falar da ordem das pessoas. First, second, third, fourth, fifth. First, second, third, fourth, fifth. Primeiro ao quinto lugar. Notem que em inglês, ordinal não tem gênero. Então, no Brasil, diríamos, se o primeiro for um homem, ele é o primeiro da fila. E se a terceira ou quarta é uma mulher, uma senhora, diríamos, ela é a terceira ou quarta da fila. Nós usamos o gênero com ordinais no português. Em inglês, não. Tá? Então, esse primeiro uso é ordem das coisas fisicamente, de primeiro, segundo, terceiro, e assim por diante. O segundo uso dos ordinais que nós vamos falar é o uso como ordem da sequência de passos ou sequência de eventos. Então, antes era a posição de pessoas fisicamente ou geograficamente, mas esse é no tempo,
uma coisa que vem antes ou depois da outra. Usamos os ordinais para falar disso. Primeiro, segundo, terceiro a gente faz isso, quarto a gente faz isso. Então, nessa lista em inglês, usaríamos first, second, third, fourth, fifth para os passos, primeiro a quinto. Um outro uso dos ordinais em inglês é quando falamos sobre o dia do mês, o nome do dia do mês. Então, por exemplo, a independência americana, 4 de julho, 4 de julho, é 4th of July, 4th of July, F-O-U-R-T-H, o TH indica que é ordinal, então 4th of July, o quarto dia de julho. Mais um uso dos ordinais em inglês é quando a gente fala dos séculos, dos centuries. Century com Y é um século, centuries, o plural, I-E-S, centuries. Em português, quando falamos dos séculos, o nome é uso cardinal, então pode ser o século XIX, século XX, século XXI. Em inglês usamos os ordinais. Então nós diríamos sobre esse quarteto número 15 do Beethoven, que foi escrito no século XIX, em inglês, in the 19th century, the 19th, TH no final indica que é ordinal, 19th century. Claro que eu tive que pesquisar isso. Poderíamos também dizer que eu nasci no século XX e agora estamos no século XXI. I was born in the 20th century, 20th, o TH indica ordinal, but now we are in the 21st century, 21st century. Então, esse é o uso do ordinal para falar dos séculos. Um último uso dos ordinais em inglês que vamos falar agora é quando usamos os ordinais para falar de um aniversário. Por exemplo, em português, nós falamos do aniversário de 15 anos. Poderíamos dizer o 15º aniversário, mas raramente fazemos isso. O aniversário de 15 anos. Em inglês, já usamos o ordinal mais comumente. Então, é o 15th birthday. Está ouvindo o TH, 15th? Isso indica o uso do ordinal 15th birthday, 15º aniversário. Poderíamos dizer para quem está completando 21 anos, Happy 21st birthday, Happy 21st birthday. Ou com 40 anos, Happy 40th birthday. Ou como eu já completei, Happy 59th birthday, 59. Agora que nós já vimos os usos comuns dos números ordinais em inglês, então agora nós vamos ver os ordinais mesmos, como falamos, como formamos, como abreviamos. Nós vamos seguir de 0 a 24 e assim de 5 em 5 vamos falar sobre esses números. Vamos começar com 0 a 4. 0 a 4, 0 to 4. Aí a gente lista aí o número cardinal, the cardinal number, 0, 1, 2, 3, 4, 0 a 4. E também o número ordinal, the ordinal number, a abreviação, the abbreviation. Então, o 0 a 4 seria 0th, e não se usa muito zeroth em inglês. Se usa no contexto de uma aula de matemática ou dentro da computação,
quando uma coisa existe num conjunto como o primeiro, mas usamos o zero, usado muito na computação. Então, existe zeroth, mas na vida normal não usamos muito. Como engenheiro, claro, usamos sim. Zeroth, first, second, third, fourth. Zeroth, first, second, third, fourth. E a abreviação desses é feito com o dígito 0 a 4 e em seguida as duas últimas letras do número ordinal. Então, TH para o 0 e 4, para o first é ST, para o second é ND e para o third é RD, as últimas duas letras do número ordinal. E esse conjunto de 5 números aí, acho que é o mais complicado de todos, porque tem a variedade do TH, o ST, ND, RD, desses números todos diferentes. Os outros são mais fáceis, tá? Como eu indiquei, os outros são mais fáceis, então esse é um exemplo de 5 a 9. Pode ver que os ordinais terminam todos em TH. Então temos os números de 5 a 9, 5, 6, 7, 8, 9, com os ordinais formados com TH no final. 5th, 6th, 7th, 8th, 9th. Mais uma vez, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th. Vemos a importância em inglês do TH. Então, infelizmente, é preciso aprender esse som do TH, porque até nos números ordinais aparece. Para abreviação, nesse caso é fácil, é só botar o dígito, 5 a 9, e as últimas duas letras do ordinal, que são TH. Então, todos são fáceis de ver aí, tá? Agora vamos ver de 10 a 14 e depois de 15 a 19. E esses são fáceis no sentido que todos vão terminar em TH, TH, tá? E é importante ver o TH, infelizmente a pronúncia é importante, porque essa é a única diferenciação entre o cardinal e ordinal. Então é importante, vamos ver, 10, 10th, né? Então o TH é a única diferença entre 10 e 10th. 10th, 11th, 12th, 13th, 14th. Mais uma vez. 10th, 11th, 12th, 13th, 14th. Aí 15 a 19, mesma coisa. 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Vamos falar de 10 a 19 rapidinho. 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Chegamos ao 20 a 24 e aqui muda um pouquinho, tá? Então a gente vê o 20, 20, o ordinal é T-I-E-T-H. Então o T-Y muda para T-I-E-T-H. 20 vira 20th. 20 vira 20th. Lembra disso porque esse é o padrão para todos que terminam em TY. Então a gente vai ver mais tarde, tá? Mas aqui o 20th. Daí em diante, os 20, a gente repete a palavra 20, 20, e é o último dígito que fica mudado para fazer o ordinal. Então, 21 vira 21st. 22 vira 22nd. 23 vira 23rd. 24 vira 24th. Então,
Estamos repetindo a palavra 20, não muda, não vira ordinal, nada muda. O que muda é o final. O 1, 2, 3, 4 vira first, second, third, fourth. Esse é o padrão, tá? Isso vai acontecer com os 30, 40 e tal. Você repete o número 30, então seria 30 primeiro, 30 segundo, 30 terceiro, 30 quarto é a tradução, tá? Já vimos os ordinais de 0 a 24 e vamos vê-los mais daqui a pouco. Mas antes de prosseguir, quero dar algumas dicas, avisos sobre a ortografia, the spelling desses números que já vimos. Então, em inglês, to spell quer dizer como nós escrevemos, quais letras usamos, a ortografia. Então, tem os padrões na maioria desses números, onde usamos simplesmente o TH no final. Mas tem algumas exceções que precisamos prestar atenção. Eu vou falar de 4 exceções, tá? São os números 5, 8, 9 e 12, tá? E na aula em inglês a gente descreve isso como gotchas. Eu uso a palavra gotcha como uma armadilha ortográfica. Gotcha vem das palavras got you, I got you, eu te peguei. É uma expressão usada muito nos Estados Unidos com vários sentidos, não só esse, mas nesse sentido é um substantivo que é uma pegadinha, uma armadilha, um truque, algo que pode nos fazer tropeçar. Então nós vamos ver 4 gotchas, 4 armadilhas ortográficas. Primeiro o número 5, 5. O padrão seria simplesmente botar TH no final, aí seria fiveth, só que não é. O VE muda para F, então fica fifth, não fiveth. O segundo gotcha, a segunda armadilha, é com o número 8 na ortografia. Também o padrão seria botar um TH no final, mas 8 já termina com T. Então teria 2 T's. E na ortografia, um desses T's simplesmente desaparece. Então é eighth, mas tem só um T. Terceira armadilha, terceiro gotcha, é com o número 9. O padrão seria de botar TH, então seria nineth, só que o E desaparece, e então fica ninth. E finalmente, outro gotcha é o 12, que nem o 5 seria VETH, simplesmente botamos o TH no final, mas o VE muda para F. Então é 12th. É um pouquinho difícil de pronunciar, porque você tem que falar o 12, aí um F e depois o TH. Então o F é F e o TH é F. Seria 12th. Na verdade, muitas vezes quando a gente está falando rapidinho, o F fica para trás. Então, muitas vezes a gente simplesmente fala 12th, como se nem tivesse F. Mas tem, quando a gente está falando devagarzinho, a gente pronuncia. Mas mais importante é não falar 12th, falar 12th. Então, prosseguindo agora, chegamos a 24, agora vamos mudar um pouquinho
e prosseguir pelas dezenas de 10 a 100. From 10 to 100. E vamos contar de 10 em 10, counting by 10. Só que agora nós vamos ver os ordinais dessas dezenas. Tá? A gente começa com 10, termina com 100, e esses dois, o ordinal é simplesmente um TH no final. Então temos 10th e 100th. Mas no meio desses, essas dezenas que terminam com TY, como 20, o ordinal vai terminar com TIETH, tá? Então, o 20 vira 20th, 30 vira 30th. Então, vamos seguir com esse padrão. 10, 10th, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th. Vamos mais uma vez, mais rapidinho. Nota sempre, você vê minha língua saindo entre os dentes e estou expelindo o ar fazendo o TH. E muitas vezes você vê isso, aí você sabe que a pessoa está falando o ordinal e não o número comum, tá? 10th, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th. Continuando com as centenas, então, vamos ver de 100 a 500. Já vimos que 100, o ordinal é hundredth, hundredth. Então vamos lá. 100th, 200th, 300th, 400th, 500th. Em todos esses casos, a gente simplesmente está botando o TH no final do número, tá? Então, 100th, 200th, 300th, 400th, 500th, and so on. E assim por diante. Agora vamos ver os higher numbers, os números mais altos, os maiores, como vimos quando contamos, só que agora vendo os ordinais. Tá? Vamos começar com 1 e 10, vamos até 1 trilhão, mas vendo os seus ordinais. E já vou dar a dica que todos esses, a não ser o primeiro, vão terminar em TH. Vamos lá? First, 10th, 100th, 1000th, 100,000th, 1 millionth, 1 billionth, 1 trillionth. E aí nós chegamos até 1 trilhão e agora vamos ver como formamos os números ordinais quando o número é composto. Tá? Então vamos ver, por exemplo, o número 231. 231. 231. Em inglês, nós não vamos mudar o 200 ou o 30, simplesmente o 1. É simplesmente o finzinho do número que muda para formar o número ordinal do cardinal. Então, vira 231st. 231st. O 200 não muda, o 30 não muda, só o 1 muda para first. 231st. E esse vai ser o padrão. Para os números cardinais virarem ordinais, você muda o finzinho do número. Então vamos ver isso mesmo num número maior. O número 3521, 3521, nós vimos numa outra lição que se lê esse número 3,521.
E agora, quando formarmos o número ordinal desse cardinal em inglês, vai ser simplesmente o finzinho que vai mudar. Então, o 1 vai de one a first. Então, vira 3,521st. 3,521st. Então, esse é o padrão como formamos todos os números ordinais dos cardinais em inglês. Você lembra quando nós fizemos a lição How to Count, como contar, e falamos sobre os números compostos entre 21 e 99, e dissemos que quando escrevemos esses números em inglês, a gente usa o hífen, we hyphenate, we place a hyphen entre os dois números, as duas palavras do número. Então, isso acontece também com os ordinais, não só com os cardinais, mas com os ordinais. Então, por exemplo, 21, 55 e 78 que usamos naquela lição, vai de 21 para 21st, mas continua com um hífen entre 20 e first. 55 vira 55th, também com hífen entre o 50 e o 5th. E 78 vira 78th, mas continua com hífen entre o 70 e o 8th. E isso acontece só nos números entre 21 e 99, seja cardinal ou ordinal. Nós já vimos todos os ordinais que vamos ver nessa lição, mas antes de terminar a lição, eu quero deixar só 4 dicas, 4 tips ou 4 hints, para nos ajudar a lembrar quando usamos o TH, quando usamos o TI-ETH. Então, nesse visual, nesse gráfico, vamos começar com a dica número 1. Dica número 1 é que a maioria dos ordinais termina em TH. Most end in TH. Most end in TH. Então, na maioria dos casos, você simplesmente repete o nome do número e bota um TH no final, que nem 4 vira fourth. 4 vira fourth. Esse é o grupo que está aí em cor de rosa. A segunda dica, the second tip, é que as dezenas que terminam em TY, T, vão ter ordinal que termina em TIETH. Então, T vira TF, ou em inglês, T becomes TF. Isso vale nos 20 a 90, não vale no 10 nem no 100, porque esses simplesmente terminam em TH. Terceira dica que eu indico em amarelo é que é o 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. E a dica é que 1, 2, 3 vira primeiro, segundo, terceiro, ou 1, 2, 3 becomes first, second, third. Então, essas são uma exceção ao TH e o TIETH. Então, não temos simplesmente primeiro, segundo, terceiro, temos 21st, 22nd, 23rd, 31st, 32nd, 33rd, 41st, 42nd, 43rd, e assim por diante. And so on. Quarta dica é sobre essas armadilhas ortográficas, e indico aí as 4 que vão nos fazer tropeçar se não tivermos muito cuidado. São os números 5, 8, 9 e 12, que viram 5th, 8th, 9th and 12th. Então ficam essas 4 dicas.
E agora nós chegamos ao final dessa liçãozinha sobre os números ordinais em inglês. Vamos fazer uma pequena revisão. Primeiro, nós vimos os usos comuns dos números ordinais em inglês. Falamos de 5. Será que a gente lembra esses 5? Dissemos que são usados para a ordem das coisas, the order of things. A sequência de passos, the sequence of steps. O dia do mês, the days of the month. Os séculos, centuries. E também aniversários, birthdays. Então são 5 usos. Aí nós falamos sobre os números ordinais e como construímos, quais são as terminações, as abreviações e tal. Falamos sobre os números compostos, que só muda a parte final e que os números entre 21 e 99 levam o hífen. E, finalmente, nós demos 4 dicas. Será que lembramos? A maioria termina em TH, TY vira TIETH, 1, 2, 3 é sempre first, second, third. E cuidado com as armadilhas ortográficas, os spelling gotchas. Então, obrigado por passar esse tempo comigo nessa lição e nos veremos na próxima. O próximo passo, é claro, se você não assistiu ainda a lição que é só em inglês, vai lá. Se precisar, você volta aqui e tira as dúvidas. Tá? Até a próxima, tá, amigo, amiga? Tchau.